Boa noite. Boa noite a todos. Estamos ao vivo, começando a nossa 7ª live com o tema cultura.
Então, hoje, a Prefeitura Coletiva de Ubatuba, em seu mandato coletivo, uma inovação para a cidade de Ubatuba, vai apresentar um tema tão importante para a nossa sociedade: cultura. Nossos candidatos, na urna, Marcelo Mundioli, como prefeito, e as coprefeitas Bárbara Bucchi, Denise Amaral e Cristina Prochaska. E Marco Aurélio Jorge, na urna, como vice-prefeito, 50. Então, vamos chamar os nossos candidatos, sejam todos bem-vindos à nossa 7ª live com o tema Cultura. Olá a todos, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Olá, boa noite, obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Companheiros. Boa noite para todos. Marcelo já deve chegar, né? O nosso prefeito na urna 50. Então, aproveitem para compartilhar aí a nossa live, lembrando que o pessoal optou por respeitar o distanciamento social nessa triste pandemia, e nós estamos fazendo, então, nossa campanha de forma virtual. Então, aproveitem para compartilhar, para que a gente possa ter mais visualizações e para que os cidadãos e cidadãs de Ubatuba possam conhecer as propostas dessa coisa inovadora que é a Prefeitura Coletiva de Ubatuba. Como vocês podem ver, as propostas que os candidatos e candidatas vão apresentar sobre a cultura são os que estão aí na tela. O Conselho, o CPF, né, da Cultura, que é o Conselho, o Plano e o Fundo Municipal de Cultura, que vai ser falado, sobre executar programas de incentivo cultural, promover a participação das comunidades, estimular a criação de grupos artísticos nos bairros, defender o patrimônio artístico, histórico e cultural, democratizar o uso do teatro municipal, preservar as culturas tradicionais e periféricas e promover eventos fora da temporada. Então, são temas muito importantes para a nossa sociedade. Sejam bem-vindos aí todos os candidatos aí à Prefeitura Coletiva, que é uma prefeitura que busca, de forma cultural, mudar, né, toda a estrutura. Então, para começar, bem-vindo, Marcelo, estávamos te esperando aqui. Para começar, então, primeiro tema, já falado aí para todos, o CPF da cultura, né? Conselho, Plano e Fundo. Então, vamos chamar a nossa co-prefeita, Bárbara Bucchi. Bem-vinda, Bárbara. Olá, gente, obrigada, Danúbia, por essa apresentação. Bom, vamos lá, porque o tempo é curto e é muita coisa para a gente falar, né? Primeiro, eu quero dizer que esse assunto de hoje é um assunto muito caro para nós 5 aqui, mas especificamente acho que para as mulheres desse grupo, porque somos 3 artistas, né? 3 mulheres que se dedicam à arte para além de outras coisas que fazemos, né? Então, a gente deu muita atenção para o nosso plano de cultura, porque a gente entende que a cultura ela muda vidas e ela pode transformar uma cidade como Ubatuba, com esse potencial turístico especialmente. Então, a gente já trouxe algumas das nossas propostas do turismo, da cultura, quando falamos de turismo na live anterior. Então, agora a gente vai falar especificamente, me cabe especificamente falar sobre o Plano Municipal de Políticas Culturais. Ele foi aprovado em 2016, depois de muitas conferências, muita conversa no conselho, do qual na época eu fazia parte, como conselheira da cadeira de dança.
Cristina estava junto, companheira de luta ali, e mais outros muitos artistas. Então, foi um processo muito amplo de construção desse plano. E cabe ressaltar que algumas coisas, por causa da gestão atual da Fundarte, que vem sendo feita de forma muito bem articulada, muito bonita, algumas coisas do plano a gente já está conseguindo ver acontecer e outras, infelizmente, não. Para que serve o Plano Municipal de Políticas Culturais? Ele serve para ampliar e para fortalecer a intersetorialidade da cultura na cidade. Ele serve para a gente olhar para a cultura com todo o seu potencial econômico, algo que muitas vezes a gente esquece, né? Ele serve para a gente conseguir, ele traz como um dos objetivos também mapear a cultura do município, para a gente conseguir ter dados suficientes, não só para a gente elaborar políticas públicas mais consistentes, específicas para cada área do município, mas também para a gente poder contar para os nossos turistas e moradores onde estão os pontos de cultura, onde estão os artistas da cidade, né? Dentre outras muitas coisas. O plano é muito bonito, muito bem elaborado, está disponível na internet, procurem esse plano. Algumas das coisas que não aconteceram, por exemplo, até 2020 a gente tinha que ter criado um selo de certificação cultural para os produtos da cidade. Até 2018 a gente tinha que ter já colocado e comercializado produtos nos espaços públicos. Então, assim, algumas das iniciativas que dependem apenas de vontade política e não de dinheiro, de investimento, não foram executadas, né? Porque o que a gente vê é que muitas vezes os projetos políticos não passam, e aí já vou diretamente falar pelos conselhos, e vou falar do conselho, né? O Conselho Municipal de Políticas Culturais é um dos conselhos mais fortalecidos que temos hoje. Ele tem uma sociedade civil muito organizada, os artistas da cidade têm se mobilizado, têm assistido às reuniões, e especialmente agora na pandemia a gente entendeu a importância de ter o Conselho de Políticas Culturais ativo. O que é importante ressaltar? Que como gestão, nós do pessoal entendemos qual é o papel dos conselhos, não só o Conselho Municipal de Políticas Culturais, de todos os conselhos. Ele é esse lugar de troca com a sociedade civil e com as diversas secretarias, para que a gente consiga ter uma ação em toda a sua complexidade, intersetorialidade, entendendo que o que eu proponho na economia solidária tem impacto na cultura, que tem impacto na educação, que tem impacto na saúde. Trabalhar dessa maneira, com esse entendimento, é muito mais potente, essa é a palavra, né, para o município. Vamos lá. Então, a gente precisa de maior integração entre esses conselhos, né? Eu acho que isso é uma das grandes questões. E o mais importante, que é o Fundo Municipal de Cultura. O plano traz a consolidação desse fundo. O fundo já está aberto. E como é que funciona o fundo? O Fundo Municipal de Cultura, ele assim como eu expliquei na live de educação, ele é uma maneira da gente conseguir maior verba para as ações culturais do município. Dentro do plano, o objetivo final é que a gente consiga até 3% do orçamento da cidade destinado à cultura. Hoje, nós temos aí 0,8%, variando alguma coisa. A gente entende que 1% do orçamento
deveria estar sendo direcionado diretamente para o fundo municipal. Os outros 2% geridos pela Fundarte, que é o órgão principal da cultura aqui de Ubatuba. As maneiras da gente conseguir verba para o fundo, a gente propõe no nosso plano, e a Cristina depois vai falar sobre o teatro, é que parte do que entre de verba no teatro vá diretamente para o Fundo Municipal de Cultura. Pessoas físicas e jurídicas poderiam fazer doações também para o fundo. E existe muitos... Existem fundos nacionais e internacionais, eu já vou terminar minha fala, vocês me desculpam. Nacionais e internacionais, onde a gente pode conseguir fundos também, através de editais. Então, assim, colocar uma pessoa para gerir esse fundo, que conheça, é de extrema importância. Gente, muito difícil falar em tão pouco tempo. Mas eu acho que sobre o CPF que nós falamos, é isso. Ainda, enfim, daria para explanar um pouco mais, mas acho que a gente pode ir durante a live voltando. Sim, fica tranquila, tá, Bárbara? A gente vai te dar muita voz, é muito importante tudo que você explanou. Lembrando também que é muito importante a interação, comentem, façam perguntas, sim, no chat. O Rodrigo Caldeira, que é o conselheiro municipal de políticas culturais, vai estar respondendo, então interajam e participem. Né? Mas a Bárbara vai ter que terminar depois essa fala dela, né, sem nervosismo, mas vamos seguindo, então. Agora na tela, executar programas de incentivo cultural, né? Não, isso ela já falou. Vez eu vou falar. É você mesma. Então você pode continuar falando. Ótimo, excelente. Certo. Então vamos lá. Então, o que a gente propõe? Quais programas a gente propõe para incentivar a cultura? A gente está propondo o Busão da Cultura. É um ônibus, como o nome já diz, que vai circular por toda a cidade, levando artistas, espetáculos para todos os cantos, e também, ou existe também o vice-versa, alunos das diferentes escolas para locais de espetáculo ou para trocas nas aldeias, nos quilombos. Então, bom, essa é uma proposta, né, para a gente ir democratizando e descentralizando as ações de cultura no município. A Escola na Rua é outro dos nossos projetos, que a gente já até explanou um pouco sobre ele na live de educação, aí está outra intersetorialidade do nosso plano, né? Escola na Rua é basicamente a gente ocupar espaços públicos, trazendo arte, trazendo cultura. A gente propõe ter uma agenda cultural online unificada, isso é muito importante para Ubatuba. Muitas vezes a gente tem eventos na Caçandoca, no Batumirim, que se sobrepõem um ao outro, fazendo com que a população ou não saiba, ou tenha que escolher entre um e outro, fazendo com que o público seja menor nesses espaços. Se a gente tem uma agenda cultural unificada, a gente consegue mobilizar melhor a população para que vá aos eventos, a gente consegue organizar o transporte público, aumentar os horários de acesso para esses eventos. Então, é muito importante. E, além do mais, aí a intersetorialidade com o turismo, poder oferecer para os hotéis, pousadas, casas de aluguéis, essa agenda organizada para que o turista possa também saber o que está acontecendo no município.
A gente pretende, sem dúvida, continuar o trabalho da Fundarte na ampliação das oficinas, na descentralização das oficinas da Fundarte, ampliando também o número de vagas, né? E outro dos nossos programas, e com esse eu vou terminar minha fala, são os nossos samburás culturais. Eles são espaços que são ou corredores culturais, que nós vamos identificar pela cidade ruas que possam servir de corredores culturais com feira de artesanato, com espetáculos, com música ao vivo, para acontecer em finais de semana, temporada, feriados, ou ilhas culturais, que nós estamos chamando, que são as praças, né? Onde a gente pretende, além de tudo isso, ter também Wi-Fi, né? Trazendo essa inclusão digital que a gente vem falando, exatamente nesses pontos culturais. E eu acho que esses são alguns dos programas de maior incentivo à cultura que a gente está pretendendo. O que é importante? Nenhum deles está exigindo grandes investimentos. A gente vai investir em pessoas, em trabalhadores da cultura, e vai identificar esses pontos que não estão sendo utilizados para fortalecer. Isso tem que ficar muito claro. Não é difícil realizar o que estamos propondo aqui. Obrigada. Legal, muito bom. Vamos seguindo então na tela aí as propostas para a cultura da Prefeitura Coletiva de Ubatuba. Promover a participação das comunidades. Então vamos chamar Cristina. Não, desculpa. Vamos chamar então o vice-prefeito Marco Aurélio Jorge. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live. Dentro desse contexto aí, explanado já pela nossa querida Bárbara, nós teremos aí os samburás e os pontos, né, das comunidades que serão aí fomentados e fortalecidos justamente para que a chamada cultura periférica, né, cultura das comunidades, seja fortalecida. Nós temos aí, dentre esse conjunto de ações aí, os saraus, né, onde você pode estar aí conhecendo aí os poetas, os escritores, a galerinha aí do audiovisual. Aí nós temos os grafiteiros, músicos, né, artistas num contexto geral aí, né, as pessoas que fomentam a arte como teatro e muitas outras dentro dessas comunidades, né, aí as batucadas e muitas vezes artes que são marginalizadas ou perdem a visualização por não terem aí uma visão, né, não serem artes externas ou a famosa cultura lírica, né? E isso é uma grande realidade dentro dessas comunidades, né? Que tem aí uma gama de artistas aí que muitas vezes passam ocultos pela nossa sociedade e a gente tem aí hoje o funk que é menos marginalizado, né? Já se encontra nas baladas da alta sociedade, né, os MCs aí que perderam aquela visão de que não devem estar presentes nas baladas, e aí nós podemos estar falando também do incentivo de apoio da diversidade, né, que isso traz, né, porque o respeito, né, independente de gênero, independente da etnia, da profissão, né, do quanto aquele cidadão ganha, a remuneração dele não vai importar mediante a cultura que ele produz e promove. E isso é muito importante, né? Porque, indiferente do grau de escolaridade, a cultura é uma coisa, muitas vezes, que vem de berço. Ainda mais aqui em Ubatuba, que nós temos as comunidades tradicionais, que muitas vezes também são periféricas, né?
E aí nós temos aí uma infinidade de assuntos, né, que serão mais discutidos à frente, né? Os grafiteiros de Ubatuba são muito famosos pelas suas artes, não só nos pontos de ônibus, mas em vários pontos da cidade, aí que todas as pessoas, principalmente não só turistas como munícipes, né, adoram fotografar em frente aos grafites dos nossos artistas daí da cidade. E aí, às vezes as pessoas se limitam a um tipo de arte periférica ou outro, mas é muito importante que todas essas ganhem visibilidade e sejam fomentadas aí num contexto geral, que é a importância dos nossos samburás, dos nossos pontos culturais, né? Os eventos culturais realizados, muitas vezes aí escondidos, que precisam ser expostos para a sociedade, não só local, como também para os turistas, né? Nós temos a turma do hip hop em Ubatuba, do rap, do funk, muitos escritores que muitas vezes não ganham visibilidade, apesar de termos o Bado Todão, que atingiu aí uma grande visibilidade, não só em Ubatuba, mas fora de Ubatuba, mas existem muitos outros que precisam também ganhar essa visibilidade, né? E as nossas periferias, as nossas comunidades, não só são forradas de cultura dos povos tradicionais, sejam eles indígenas, quilombolas ou caiçaras, mas também possuem aí uma contribuição dessa população que veio pela receptividade da cidade, veio viver aqui, né? Então nós temos mineiros, paulistas, cariocas, nós temos pessoas aí de várias regiões do país e de várias regiões do mundo que habitam aqui em Ubatuba e que trazem também a sua contribuição cultural, o que é muito importante, né? Essa cultura de rua, as danças, as batucadas e muitas outras representatividades aí. Aí os grupos teatrais que muitas vezes acabam se apresentando apenas ali na capelinha do Ipiranguinha, né, que tem um grupo teatral muito legal ali. E a falta de espaço para essas pessoas dentro do nosso plano e projeto, ela possivelmente vai acabar, porque a nossa ideia é poder dar voz a todos os artistas da cidade, não só os periféricos, mas os tradicionais, e trazer essa cultura, né, não só para fomentar o turismo, como a Bárbara já colocou, mas também para ampliar o conhecimento cultural dos nossos munícipes aí, porque a cultura ela é ampla, né? Ela trabalha na educação, ela trabalha em vários setores aí da nossa sociedade, né? Não só construindo melhores cidadãos, mas também melhorando a todos eles, né? Então isso é muito importante. Então aí fica a minha participação aí para vocês, para que a gente possa aí estar fazendo uma grande visão aí do que são as culturas existentes em Ubatuba, que são diversas. Ubatuba é muito rica culturalmente, né? E todos esses nossos planos aí de fomentação de espaços culturais, eles vêm aí engrandecer a cultura do nosso município. E eu passo a fala. Gratidão. Sim. Então, você já falou, né, sobre estimular a criação de grupos artísticos nos bairros também, ou você gostaria de complementar mais alguma coisa? Então, isso é de suma importância, né? Que é o que nós pretendemos aí fomentando os espaços, como foi dito pela Bárbara, que já existem, né? Com um custo bem reduzido e trazer à tona, né, dentro dos espaços samburás aí, essa fomentação dos artistas dos nossas comunidades, das nossas né, diversas áreas aí de Ubatuba,
porque nós temos aí desde produção de instrumentos, o caiçaras, né, que às vezes é uma cultura que vai se perdendo ao longo do tempo, e a importância de fomentar isso e de trazer essas culturas, né, tradicionais aí para a comunidade mais jovem, é para exatamente não deixar morrer, né, esse conhecimento que muitas vezes aí se perde por questão da evolução, né, da tecnologia. E isso fica claro aí para muita gente, né, dessa importância, né, de estar aí desmarginalizando algumas culturas, né, não só as tradicionais, né, e esses pontos aí que nós pretendemos criar são exatamente para isso, para estar fomentando e para poder estar estimulando cada vez mais os nossos artistas, os nossos representantes culturais aí da cidade, para estarem criando oficinas, para estarem criando projetos e trazendo isso à tona aí para poder estar fomentando a cultura no contexto geral. Gratidão. Sim, muito bom. Bom, tá muito interessante aqui a questão da proposta da cultura. E agora vamos chamar o nosso candidato a prefeito, Marcelo Mundioli. Ele vai falar de uma coisa muito importante, que é defender o patrimônio artístico, histórico e cultural da nossa cidade. Marcelo, é com você. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar falando novamente aqui nessa live. Meus companheiros, todos de Prefeitura Coletiva de Ubatuba, são grandes especialistas nessa área de cultura. Eu adoro ouvir, porque nunca antes na história de Ubatuba houve um grupo que realmente pensasse na cultura como esse grupo pensa. De verdade, é a primeira vez que Ubatuba vai avançar nessa direção. Eu vou falar um pouquinho sobre preservação, mas eu quero aproveitar para falar sobre outras coisas também. Olha só, desde 1988, com a Constituição Federal, depois, 89, vieram as constituições estaduais, e em 1990, as leis orgânicas municipais, a nossa aprovada em 1990. Veja bem, em todas elas, a proteção do patrimônio artístico, cultural, paisagístico, está lá, garantido por lei. É função do município garantir isso. Aqui em Ubatuba, até hoje, nada foi feito para se avançar culturalmente. Tudo que foi feito para a cultura de massa. Nunca foi pensado numa cultura de Ubatuba. Resgatar a cultura de Ubatuba, colocá-la no mapa, trazer a população trazer essa cultura para o conhecimento da população, que as pessoas interajam com essa cultura, conheçam essa cultura, queiram fazer parte dessa cultura. É a primeira vez que a gente está trazendo isso. A maior parte mais importante é o pertencimento. E o Ubatuba está fazendo isso, a Prefeitura Coletiva está querendo fazer isso. Trazer a cultura para que as pessoas pertençam ao município. Conhecendo a cultura desse município, elas vão pertencer a esse município. E não é só a cultura tradicional, são as culturas novas, são todas as novas propostas que estão aparecendo aí com a nossa juventude, que estão, sabe, nas nossas periferias, trazer tudo isso, juntar num grande coquetel e aí mostrar o que é o Ubatuba para o mundo. Olha só, o Ubatuba tem um problema seríssimo. Nós éramos uma aldeia. Quando o Ubatuba era uma aldeia ainda, era uma cidade pequenininha, ela precisou se desenvolver. E para se desenvolver, houve um prefeito, eu vou até citá-lo aqui, o prefeito Basílio Cavalheiro, que foi fazendo algumas modificações no centro histórico, querendo tornar a cidade mais agradável, mais moderna. E ele foi fazendo um bota abaixo, foi colocando todo o nosso patrimônio histórico abaixo. Hoje a gente tem algumas poucas ruínas para mostrar ao público, entendeu? Para atrair esse turismo histórico e cultural. A gente tem algumas ruínas para mostrar e a gente quer valorizar essas ruínas. A gente quer valorizar esse patrimônio histórico que nós temos também dentro
da nossa proposta de cultura. Ubatuba tem lá a história de Cunhambebe, a traição que foi feita com Cunhambebe aqui, um acordo foi traído pelos portugueses, se fez um acordo, depois se traiu, massacrou o povo indígena. Isso tem que ser relembrado, tem que ser trazido à tona e ser celebrado o dia de Cunhambebe, não a paz de Peruí. A paz de Peruí. Sim, o dia de Cunhambebe. Ele sim merece ser lembrado, os povos nativos têm que ser lembrados. Ubatuba foi um dos maiores portos negreiros. Recebeu o tráfico. Quando o tráfico foi proibido, os negros vinham para Ubatuba, eram escondidos aqui, e daqui partiam para o Rio de Janeiro, para as fazendas de São Paulo. Tudo isso não é falado, e a gente tem que, sabe, tudo isso é história, tudo isso é cultura, e precisa ser lembrado, precisa ser mostrado para a nossa população. Quantas coisas aconteceram em Ubatuba e passam despercebidas por Ubatuba. Nós estamos aqui para quê? Para defender esse patrimônio cultural, esse patrimônio artístico, esse patrimônio paisagístico que está sendo agredido dia a dia, quando se faz essas propostas de verticalização, como estão sendo feitas. Uma coisa sem estudo de impacto ambiental, sem estudo de impacto social, deixando a cidade cada vez mais feia. Não. Vamos realmente investir, sabe, no nosso patrimônio cultural, no nosso patrimônio histórico, na nossa conservação, nesse patrimônio paisagístico maravilhoso que nós temos, entendeu? Nunca, como eu disse, na história de Ubatuba se fez um programa tão bonito, tão completo e tão factível, tão possível de ser tornado realidade como esse da nossa Prefeitura Coletiva de Ubatuba. Deixa eu só falar mais uma coisa antes. Olha só, a Prefeitura Coletiva de Ubatuba, hoje, é representada nas urnas por mim, Marcelo Mugioli, que estou lá como candidato a prefeito, e o nosso colega, nosso amigo Aurélio, que está como candidato a vice-prefeito. Por que isso? Porque a Justiça Eleitoral ainda não aceita que se inscreva a chapa coletiva. Ainda estamos na fase individualista, na fase da personalista da política. Nós somos uma proposta mais avançada, nós somos o coletivo, nós somos a proposta do grupo que quer fazer uma política diferente. Como a gente conversa, nós queremos fazer um governo horizontal, junto com a população. Mas isso ainda não é... A Justiça Eleitoral ainda está naquela história do prefeito, vice-prefeito, e eles governam, o povo aceita. Não, aqui o povo governa junto conosco. Mas na urna ainda está constando o meu nome, Marcelo Mugioli, o nome do Aurélio como vice-prefeito, e o número é 50. Vamos lá, passo a palavra para a nossa querida Danúbia, que está apresentando aqui, e para ela passar para frente. Muito bom. Obrigada. O patrimônio artístico, histórico e cultural é muito importante, né? Acho que o próximo tema, que é defender o patrimônio, que é democratizar o uso do teatro municipal, né, tem também muito a ver com essa questão arquitetônica e tudo, né? Nós sabemos da reforma do teatro, que aqui a Cristina Prochaska vai falar para nós muito bem, né? E depois o Marcelo Mugioli podia falar um pouquinho mais para nós sobre a região ali do Sobradão, sobre essa valorização mesmo paisagística, como que vai se dar, assim, que a gente gostaria muito de saber como prefeitura coletiva, e tem bastante no plano sobre isso também, né? Depois, se puder retomar um pouquinho, a gente tem um tempo aí sobrando. Então, vamos chamar a Cristina Prochaska agora para falar de um tema que ela domina muito bem, que é democratizar o uso, né, do teatro municipal da nossa cidade, que foi descaracterizado, né, Cristina? Aqueles espelhos horrendos, enfim. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Obrigada pela oportunidade de novamente estar conversando com vocês. Eu quero pegar um gancho do que o Marcelo falou para dizer que uma das coisas culturais que a gente tem que romper e que a gente quer romper
nessa cidade, e talvez no Brasil, é esse engessamento de forma de governar. Tem um prefeito e um vice-prefeito. Por que não governar com o povo? Nós somos 5 funcionários do povo, todos prefeitos e co-prefeitas. Não é isso, e isso não quer dizer que nós vamos ganhar 5 salários, muito pelo contrário. A gente já discutiu isso aqui em outras ocasiões, e eu só gostaria de que vocês entendessem que não é porque somos 5 que vamos ganhar como 5, isso não vai acontecer, né? Tem o salário do prefeito, o salário do vice-prefeito e do chefe de gabinete. E assim mesmo nós vamos diminuir esse salário, porque a gente quer fazer sobrar um fundo para ser investido por decisão popular. Desculpa entrar nesse assunto, mas eu acho que é importante a gente quebrar com essa coisa de que tem que ser um prefeito e um vice-prefeito, uma prefeita e um vice-prefeito. Isso é cultural também, né? A gente vê no mundo inteiro os mandatos coletivos, as prefeituras coletivas, dando muito certo. Porque se difunde de uma forma democrática a participação popular de verdade. Não é de cima para baixo, é uma construção coletiva. Bom, vamos falar de cultura. Apesar de ser um tema cultural também da nossa cidade e também de muitas cidades no mundo inteiro. O teatro. O Teatro de Ubatuba foi concebido em 2012 por um governo que não teve a visão de um patrimônio histórico, né? Não teve a visão de uma cidade, por exemplo, vizinha como a nossa, de Paraty, de preservar o centro histórico de Ubatuba. Eu não estou falando mal do teatro, só estou falando que se você quer trazer a cara de Ubatuba, o que somos como povo, você não faz uma obra de mais de 10 milhões com o dinheiro de educação, sendo que 3 foram dinheiro do Fundeb, que é muito sério, sem uma aprovação popular arquitetônica. Isso é a minha visão pessoal, talvez a visão do grupo. Bom, vamos lá. Esse teatro, ele é excelente. É um teatro, tecnicamente, maravilhoso. Não tem na região nada parecido com o Teatro de Ubatuba, em termos técnicos, de palco, de camarins, de estrutura. Esse teatro, ele tem 2.450 metros quadrados, 2.450 metros quadrados, cerca de 450 cadeiras. Então, o que acontece? Durante 4 anos, esse teatro ficou fechado, porque houve essa questão do dinheiro da educação, porque ele se chamava Centro do Professorado, ele foi feito com dinheiro da educação, construído com dinheiro da educação, e durante 4 anos houve aí uma briga para tentar abrir. Ok, foi aberto. Foi aberto, mas não foi democratizado. Então, tudo bem, a gente acha super bacana abrir o teatro. Claro, eu fui uma das pessoas que eu trabalhava na gestão que fechou o teatro e fiquei lutando para abrir o teatro. Mas eu entendia as consequências legais disso. De qualquer forma, além do palco ser muito lindo, muito bacana, ter fosso, ter o distanciamento, a acústica do teatro é maravilhosa, a parte técnica é maravilhosa. A gente tem 2 salas muito grandes, que abertas, elas dão salas de 600 metros quadrados, que não são usadas. Elas têm sido um pouco usadas agora, porque o Sobradão do Porto entrou em reforma, e as oficinas culturais da Fundarte precisaram passar para outros espaços. Aí sim se permitiu o uso democrático do teatro. Na nossa visão, um teatro não pode ficar fechado o dia inteiro, porque um teatro não é só um teatro. Um teatro pode ser uma escola recebendo 450 alunos, ele pode ser receber professores fazendo reciclagem,
auxiliares da educação fazendo reciclagem, servidores públicos fazendo reciclagem, palestra, congresso, tem muita coisa que pode acontecer ali. E durante o dia, o que a gente quer fazer ali, além do palco, se a gente quiser preservar o palco só para espetáculos e apresentações, o teatro tem muitas outras opções. Ele tem salas e tem embaixo do palco uma sala de exposição que são maravilhosos para a gente fazer não só exposições e o teatro ficar aberto durante o dia para que as pessoas possam assistir essas exposições, possam participar dessas exposições. Nesse teatro podem acontecer durante a semana cursos profissionalizantes, a gente trazendo o apoio do SEBRAE, do SESC, do SESI, para o jovem de Ubatuba, para fazer realmente os cursos profissionalizantes, já que a gente não tem uma universidade. Então, assim, o espaço a gente tem, porque nós temos salas de aula e temos ainda o palco e as 450 cadeiras. Então, a gente tem, no mínimo, ali a inserção de 600 jovens dia para aprendizado, né? Esse teatro pode ser usado para muitas coisas, para reciclagem, formação de todos os profissionais públicos de Ubatuba. E ele não é usado. Então, agora vamos falar sobre cultura no teatro. O ano passado, o Conselho Municipal de Política Cultural, que eu quero parabenizar aqui, eu fui do Conselho durante 7 anos, desde quando a gente começou a rascunhar o Conselho de Cultura, e permaneci até o ano passado. Hoje a gente tem no Conselho o Rodrigo Caldeira como presidente e uma turma maravilhosa. Eu tenho um orgulho danado do Conselho de Cultura de Ubatuba, falando em cima da fala do Marcelo e da Bárbara, porque a gente vê a real intenção de participação popular. A gente vê nesse conselho pessoas que realmente estão engajadas na questão cultural. É muito bonito de ver isso. Não foi sempre assim, não foi sempre tão fácil para o conselho, mas hoje a gente tem numa gestão da Fundarte uma pessoa que tem, a Camila Marujo, que tem uma grande sensibilidade artística e que entende, só que ela é ligada a uma prefeitura que não está interessada em cultura, que durante 4 anos muito pouco fez pela cultura, ou quase nada. E ainda com o advento da tristeza do Covid-19, o pouco dinheiro que ia para a Fundação de Cultura, porque a gente não tem Secretaria de Cultura, ele teve que ir para outras áreas. Bom, enfim, foi assim que aconteceu. A Fundarte se viu, de repente, sem fundos. É claro que a gente tem que entender que saúde em primeiro lugar, mas a gente tem que entender que cultura também traz saúde. No momento em que você está fazendo o seu lazer, que você está promovendo a cultura, alegria, conhecimento, que você está gerando estudo é investir no ser humano. Então, o teatro é um excelente instrumento democrático de disseminar a inclusão social. Nos foram dadas, o ano passado, por luta do Conselho, 32 datas para os artistas de Ubatuba. O próprio Conselho fez o edital junto com a Fundarte, e nos foram dadas 32 datas. Quarta-feira, 19 horas, quinta-feira, 20 horas. Você não muda, assim, você não muda referências de pessoas de uma hora para outra. Você tem que construir um público, o público de teatro, e que não é só para teatro, é para circo, é para dança, é para exposições, é para muitas coisas. Então, o que a gente entendeu? Que, apesar de termos conseguido essas datas são excludentes. Não foi nos dado nenhum fim de semana.
Nenhum fim de semana. Quem em Ubatuba sai de casa para ver um espetáculo, um teatro de 450 lugares, numa quarta-feira às 19 horas? Quer dizer, a gente está lutando por isso, o Conselho está em cima disso, e na nossa gestão nós vamos rever isso. Nós vamos rever isso. Porque é cobrado do artista de Ubatuba R$1.000 por dia para usar o teatro. R$1.000 por dia. Não preciso falar muito mais, né? Como é que você paga essa cota? Mas o edital foi lindo, também, isso aí é um amplo debate sobre a cultura. Ele foi necessário, mas ele não foi includente. Mas a gente chegou perto. É porque essa prefeitura não está preocupada com a cultura. A gente tem uma fundação que está, mas se ela não tem o apoio da prefeitura, do que adianta, né? Bom, sobre teatro, tem muita coisa a ser falada, mas eu acho que eu cheguei aos pontos principais. E gostaria de reafirmar que, se você acreditar na gente, vocês que estão nos ouvindo, acreditar que esses 5 aqui acreditam que, através da cultura, da arte, do lazer e da inclusão social, a gente transforma uma sociedade, vem com a gente. O número é 50. Depois a gente fala mais sobre isso. Obrigada. Muito bom. Muito bom, Cris. Obrigada pela explanação. Bom, e então, em meio a toda essa necessidade cultural que a gente tem na nossa sociedade de Ubatuba, né? Preservar as culturas tradicionais e periféricas é uma proposta muito importante que vai ficar com a Denise Amaral. Boa noite, Denise. Boa noite. Bom, vamos lá. Como o Aurélio já falou das periferias, então eu vou falar das comunidades tradicionais, tá? E Ubatuba tem 4 quilombos, tem 2 aldeias indígenas e tem uma dezena de comunidades caiçaras que estão lá resistindo, né, à especulação imobiliária, ao turismo de massa e lutando para continuar com o seu território. Em 2007, foi formado o Fórum de Comunidades Tradicionais da Serra da Bocaina, que é Ubatuba, Paraty e Angra. Então, foram lideranças indígenas, quilombolas e caiçaras que se uniram e fizeram uma rede de articulação para a promoção e desenvolvimento sustentável, para a defesa e garantia dos direitos humanos e territoriais. Em 2014, foi lançada a campanha Preservar é Resistir, que ampliou a visibilidade do modo de vida e das práticas tradicionais. Então, é um movimento que já existe, como a Cris falou, em Paraty é muito mais forte, né? Mas aqui em Ubatuba já tem também a sua representação. E o que nós pretendemos fazer no nosso plano de governo? Criar uma secretaria dos povos e comunidades tradicionais, com 3 cadeiras, uma para os índios, uma para os quilombolas e uma para os caiçaras. Porque eles já estão organizados. Então, eles vão dar continuidade aos seus trabalhos de comunidades tradicionais na secretaria. Eles vão ter a visibilidade e o apoio que eles precisam. Né? O que mais a gente pretende fazer no nosso plano? Implementar a lei 10.639, que é de 2003, que torna obrigatório na rede de ensino História e Cultura Afro-Brasileira, que é isso que o Marcelo também já falou, sobre que está tudo errado, sobre que nós temos que aprender a nossa história e saber da onde que a gente veio, quem realmente nós somos.
que é isso que é importante, se conhecer como cidadão. Quem sou eu? Por que que eu estou aqui? O que que aconteceu aqui, nesse lugar onde eu vivo? Né? Por que estufa se chama estufa? Né? É uma estufa humana, de criação, de criação como se fosse uma estufa humana, de pessoas amontoadas em celeiros. Por isso se chama estufa. Né? E também a gente pretende o tombamento como patrimônio histórico, cultural, os terreiros de candomblé, de umbanda, os sítios indígenas e a pesca artesanal para a preservação dos mesmos. Então, é muita coisa, mas do que está no plano, eu resumi aqui, porque é uma fala curta, e depois a gente vai falar mais sobre isso, porque é muita coisa. Cada comunidade caiçara traz uma sua peculiaridade, cada quilombo traz a sua história. Caçandoca não é um quilombo de resistência, é um quilombo de amor. A gente tem uma Chica da Silva aqui, que se chama Madalena, e ninguém sabe da história dela. E as pessoas precisam saber da história dela, porque a história dela é linda. Então, é isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigado por ouvirem. Muito bom. Parabéns, Denise. Já tem meu voto. E você que está assistindo aí, então, dê esse voto de confiança para essa nova candidatura da Prefeitura Coletiva que traz muitas cabeças. Afinal, muitas cabeças pensam melhor do que só uma, né? E para, então, ir encerrando a nossa live, temos aí 7 minutos para 7, né? Já estamos quase chegando ao fim. Nós vamos falar, então, sobre promover eventos fora da temporada, né? Com a Cristina Prochaska. Então, no assunto cultura, a gente já ficou quase 1 hora e eu diria que a gente ficou na superfície, né? Porque a gente tem que entender que cultura, assim, uma coisa que eu sempre falava quando trabalhei na prefeitura é que cultura não é gasto, é investimento. É investimento de toda uma cadeia econômica, é investimento em toda uma inclusão social, é investimento no turismo, é investimento na saúde das pessoas. Então, a gente tem que entender cultura um pouco mais profundamente. Cultura não é só teatro, não é só dança, não é só... Cultura é muito mais do que isso, né? Cultura é a alma de um povo, é o que reflete o que é um povo. Então, através da sua cultura, você se reconhece, se autoconhece, se autodeclara como um cidadão daquele lugar. Então, de novo, cultura não é gasto, seu prefeito. Agora, para os nossos 5, nós 5 aqui, nós entendemos que cultura é investimento em várias áreas. Na educação, na saúde, em tudo. A terceira idade, a juventude, os pequenininhos. Bom, vamos lá. Como trazer o turista fora da temporada através da cultura? É muito comum vocês verem cidades muito famosas que investem, isso é no mundo todo, não é só no Brasil. No Brasil todo e assim... Fora da temporada e em fins de semanas normais, porque dentro da temporada a gente praticamente nem tem como fazer eventos grandes, porque Ubatuba já está tão lotada, já está tão cheia que a gente fica difícil. Trazer os eventos para Ubatuba fora do que a gente chama temporada é uma forma de você reorganizar toda uma estrutura econômica de inclusão social. A gente pode, a gente tem pensado num festival de cinema,
A gente tem pensado em trazer novamente os grandes eventos esportivos, tem pensado em trazer... nós já temos o Festival Guarani, que é um festival de inclusão e tudo, mas ele é feito no centro. Então, assim, você fazer festivais gastronômicos nas comunidades tradicionais... Ubatuba é a única cidade no Brasil que tem essas características, de quilombola, indígena, caiçara. Gente, o povo caiçara é de um saber e fazer gigantesco. Essas corridas de canoa, que para nós é muito natural, isso pode ser um evento no Brasil todo, de trazer pessoas do Brasil todo para conhecer. Porque nos eventos da canoa nós vamos ter a manifestação cultural dos caiçaras, a culinária caiçara, os shows, as danças, quer dizer, intersetorialidade de tudo que a gente tem na cultura. Ubatuba é pronta para receber muitas modalidades esportivas e culturais, além, né, de outras coisas que a gente falou para o teatro, como palestras, cursos, concursos, enfim. Esses eventos nacionais, regionais ou mundiais já aconteceram aqui. Já trouxeram gente. E, de repente, eles sumiram. De repente, eles sumiram, né? Então, a necessidade da gente fortalecer um calendário onde a gente vai buscar novamente esses eventos, onde a cadeia produtiva e econômica e cultural da cidade toda vai estar envolvida, é fundamental nesse momento. Acredite que a gente, com vocês, a gente consegue fazer isso. Sozinhos, não. A gente precisa de cada um de vocês que acredite nisso também. Porque é possível uma Ubatuba muito mais bonita, muito mais ligada às suas raízes, com muito mais renda e trabalho sendo divididos dentro do nosso território. Obrigada. Um sonho, né? Um sonho de construção que, se vocês votarem nessa proposta maravilhosa, e todos nós vamos votar nessa proposta maravilhosa, ela vai poder se realizar, não é verdade? Bom, então, chegamos ao fim da nossa live sobre o tema cultura. Temos bastante coisas para apresentar ainda, mas para não ficar muito pesado, né, nós vamos deixar a proposta do Gabinete 50 para conversar com a população de Ubatuba para uma próxima live, para focar, isso pode ser no domingo mesmo, estamos falando aqui, pode ser no domingo acompanhem a gente para continuar esse papo do Gabinete 50, que emenda esse papo de cultura e também as transversalidades, que é a proposta do próprio partido, né? Então, assim, a gente se despede em ponto, aí, olha, vocês podem falar mais, tá, gente? Eu não quero ser a pessoa que corta a live, né? Só para contar no domingo que nós vamos fazer uma live de novo, naquele formato aberto de perguntas e respostas. Sim. E seria super interessante se vocês assistissem a nossa live de educação que tivemos, a de turismo e a de cultura, para a gente focar nesses 3 temas. Se ficaram perguntas das lives anteriores, tragam e a gente vai respondendo ao vivo para vocês. Super obrigada de novo, mais uma vez, pela participação. E a gente segue trabalhando, segue encontrando pessoas, lideranças para a gente conversar, para a gente trocar ideias na cidade e conseguir chegar onde queremos. Volta 50. Então fiquem por dentro, curtam a Prefeitura Coletiva do PSOL Ubatuba e até a próxima live às 19 horas no domingo. Boa noite a todos. Gratidão a todos. Venham gente, participar. Acredita, é possível. É possível. Usem repelente. 50, votem 50.